Graça e paz, irmãos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por mais um culto de Natal, a ser realizado nessa noite. Nós estamos aqui porque nós entendemos o sentido do Natal, o verdadeiro sentido, o nascimento de Jesus, o Deus conosco, habitando conosco neste mundo. Veio para nos salvar, para nos libertar do pecado, da morte. E nós temos a oportunidade de estarmos reunidos nessa noite. Você também que nos acompanha pelas redes sociais, pelo nosso canal na internet, seja muito bem-vindo também a este culto. Vamos celebrar juntos o nascimento de Jesus. Jesus continua conosco, continua conosco todos os dias. Vocês sejam todos bem-vindos também, vocês que estão aqui. Hoje nós teremos aqui a nossa cantata, a nossa pequena cantata de Natal. Teremos a palavra do Senhor ministrada, que o Senhor possa estar nos abençoando nessa noite, derramando sobre nós as suas bênçãos. Nós vamos orar, nós vamos agradecer a Deus por esse dia, nós vamos pedir a sua proteção, o seu cuidado entre nós, que nós possamos agora, nesse momento de culto, esquecer de todas as coisas que nos incomodam, tudo aquilo que está no nosso coração, que nós possamos deixar de lado e prestar um culto de adoração ao Senhor nessa noite. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, te exaltamos, porque o Senhor nos trouxe até aqui, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, pela noite de Natal que nós passamos com os nossos familiares, com amigos, com pessoas queridas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a provisão necessária, o Senhor nos dá o sustento necessário e nós podemos nos alegrar com isso, Senhor. Mas te agradecemos também porque o Senhor também nos dá essa oportunidade, Pai, de prestar um culto a Ti no dia do Natal, Senhor. Algo, Senhor, tão importante, Senhor, na vida da Tua igreja e algo que tantas pessoas negligenciam, Senhor. Pai, às vezes damos atenção para outras coisas menos importantes e deixamos de lado, Senhor, a adoração que só o Senhor merece. Te peço que o Senhor esteja abençoando todos os atos desse culto. Abençoa, Senhor, o nosso coral que estará aqui se apresentando, louvando o Teu nome. Que nós possamos nos alegrar, Senhor, nesse pouco tempo que passaremos aqui em adoração ao Senhor. Fala também aos nossos corações, através da Tua palavra, através de todos os atos desse culto, que nós possamos nos alegrar no Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Hoje, todos nós aí estivemos em algum lugar, comemorando o Natal. Estivemos ali, eu estive na casa ali dos meus sogros, passamos uma noite agradável, um dia agradável. Creio que cada um de vocês também teve momentos alegres, alegres aí, festivos, e isso é muito bom para as nossas vidas. E estamos aqui agora para louvar a Deus, para agradecer a Deus, para louvar ao aniversariante do dia. Muitas vezes não entendemos o sentido do Natal, achamos que o Natal é um dia só de presentes, A irmã Penha até fez uma mensagem nesse sentido, colocou no grupo, dizendo que o Natal não é um dia que nós ganhamos ou entregamos presente. Aliás, nós ganhamos, um presente maravilhoso, O aniversariante é Cristo, mas o presente foi nosso. Foi o próprio Deus conosco. Nós vamos falar isso depois, no momento da palavra do Senhor. Amém? Nós vamos agora ouvir o nosso coral, a nossa cantata. Então, quero que vocês prestem bastante atenção, que vocês se alegrem conosco. Se vocês conhecerem as músicas, podem cantar junto conosco, para que a gente possa ter um momento aí de adoração ao Senhor. É uma coisa simples, não é aquele coral que às vezes nós vemos, algumas igrejas, com aquela orquestra, tudo, mas é o que Deus nos proporcionou, e eu tenho certeza que foi bênção, na vida dos coralistas, na nossa vida, que estamos aí ensaiando alguns dias, e com certeza vai ser bênção para a vida da igreja. Deus tem levantado, o louvor dessa igreja. Deus tem abençoado e nós temos apenas que agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Então eu vou chamar aqui à frente, os irmãos vão estar tirando aqui o púlpito, e nós vamos
se posicionar, cada um. Deixa eu só pegar minha máscara aqui. Vamos cada um se posicionar. Amém? Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Mas depois de ter pensado nisso,
Apareceu-lhe o anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você dar-lhe-á o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto será de sinal para vocês: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura.
deixaram e foram para os céus. Os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu. É que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de ouvirem, contaram a todos os que lhe fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficavam admirados. Depois de ouvir o rei, eles seguiram o seu caminho. E a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos pedir agora que vocês fiquem em pé, todos vocês, e nós vamos cantar juntos esse último hino. Tá? Se nós pudermos estar ajudando a entregando os hinários, é o hino número 106, do HCC. Todos estaremos cantando alegremente, louvando ao Senhor, com alegria, nessa noite de Natal. Hino número 106. Deus
Sentados. Vamos meditar um pouquinho aqui sobre a palavra de Deus. Um texto que fala exatamente sobre o nascimento de Jesus. Se alguém puder desligar aqui para mim esse ventilador. Temos aqui visitantes, né? Temos aqui o Márcio, que é meu cunhado, a Joyce, esposa dele, né? Temos uma irmã ali visitando, né? Qual é o seu nome? Rosana, seja muito bem-vindo, viu? Temos ali as crianças também, né? Que nos visitam, né? Muito bom a visita das crianças também, vieram ouvir, né? Ouvir as músicas, ouvir a palavra de Deus, e elas têm sempre nos presenteado aqui com a sua presença, né? Que Deus abençoe a vida de todos vocês que nos visitam nessa noite. Nós vamos ler o texto de Mateus, bem no início do livro, né? Que fala justamente sobre Jesus, sobre o nascimento de Jesus. Mateus 1, nós vamos ler dos versos 21 até o 24, até o 25. Melhor. Mateus 1, de 21 a 25. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Ele dará luz a um filho. Ela dará luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e lhe recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, agora estamos no momento da ministração da Tua palavra, Senhor. E te peço, em nome de Jesus, que nós possamos ser tocados, Senhor, todos aqui possamos ser confrontados e transformados pelo poder da Tua palavra nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Jesus, o Salvador do mundo. Essa criança que foi profetizada 600 anos antes de nascer. Um ser, né, humano que foi anunciado pelos profetas. Essa pessoa que é nada mais, nada menos do que o Filho de Deus, que esteve entre nós. Esteve por um período entre nós, apenas 33 anos. Mas foi o tempo necessário e suficiente para que cumprisse a sua missão. Jesus, né, que nasceu como uma criança, nasceu de uma mulher, nasceu como qualquer um de nós nascemos, veio realizar a sua missão nesse mundo. Os irmãos observam ali, né, na nossa projeção, está lá escrito: Jesus nasceu para trazer salvação e esperança para todos os homens. Jesus nasceu para trazer esperança e salvação para todos os homens. Esse é o aniversariante do dia. Jesus homem, Jesus que foi como um de nós, Jesus que passou por lutas, passou por dificuldades, Jesus que sofreu como nós sofremos, foi tentado, mas não pecou. Esse é o diferencial. Esta é a diferença entre Jesus e nós. Jesus foi tentado, mas não pecou. Mas nós pecamos. Nós nascemos com a nossa natureza pecaminosa. Já nascemos concebidos pelo pecado. O pecado de Adão, no Éden, no paraíso que Deus construiu para o homem. O homem pecou. E era necessário que alguém viesse a esse mundo e pagasse a culpa do homem.
E esse alguém que Deus escolheu foi seu próprio Filho, Jesus, que nos salvou, que veio aqui, cumpriu a sua missão de morrer na cruz, de derramar o seu precioso sangue para que todos nós fôssemos salvos da ira de Deus. Estávamos debaixo da ira de Deus por causa do nosso pecado. Deus é tão santo, tão puro, que Ele não suporta o pecado. Deus não suporta nenhum tipo de transgressão contra a sua palavra. E era necessário que alguém pagasse esse preço para satisfazer a Deus. E Deus manda o seu próprio Filho. E era necessário que ele nascesse como homem, para que vivesse como homem, para que sentisse o que sente um homem, uma mulher, para que ele se identificasse conosco. E era necessário isso, ele teria que ser nosso Salvador, ele precisava se identificar com cada um de nós. E Cristo fez isso, Jesus fez isso. O nome Jesus, ele tem esse significado. Jesus significa o Salvador do mundo. O próprio Salvador. A gente vê aqui no texto que aparecem dois nomes. O primeiro nome, Jesus, que foi o nome que o próprio Deus pediu que desse ao filho de Maria. Para ele será chamado Jesus, porque salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus veio a princípio para salvar os judeus, para salvar o seu povo, um povo que havia sido escolhido. Mas a Bíblia diz que os seus não o receberam. Aquele povo que era o objeto da salvação de Deus, não o receberam. Jesus foi maltratado pelos judeus. Jesus foi escarnecido, Jesus foi rejeitado, mas havia um plano superior nisso. Eles foram rejeitados para que essa salvação chegasse até os não-judeus, para que chegasse até nós hoje. E nós somos agraciados com isso, nós somos abençoados. Hoje todos nós podemos ser salvos por Jesus, mas ao contrário do que fizeram os judeus, que não receberam, é necessário que nós o recebamos, para que nós possamos ser salvos, para que possamos ser libertos do nosso pecado, da nossa culpa, do inferno e da morte eterna. Nós precisamos recebê-lo. Mas como assim? Como que eu recebo? Como que eu recebo? É a coisa mais simples. Entregamos a nossa vida a Deus, deixamos que Ele cuide de tudo, aceitamos a Ele como nosso único e suficiente Salvador, aceitamos Ele como nosso único Redentor, aquele que veio cumprir a sua missão. A Bíblia diz que aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Invocar o nome do Senhor é trazer Ele para junto de nós. Quando nós invocamos alguma coisa, nós estamos chamando para nós. Quando nós invocamos o nome do Senhor, estamos trazendo: Deus, vem habitar em mim. Jesus, vem me transformar. Jesus, vem andar comigo todos os dias. Essa é a forma que nós nos recebemos. E o servimos, e entregamos a nossa vida ao serviço de Deus. Deixamos de pecar costumeiramente. Deixamos de fazer coisas que fazemos antigamente. A nossa vida passa a ser uma nova vida, passamos a ser uma nova criatura diante do Senhor. Do que Cristo nos salva? Mas o pastor está falando que eu vou ser salvo. Salvo do quê? Do que eu preciso ser salvo? Dos nossos pecados, das nossas transgressões, da nossa culpa, do domínio do pecado sobre as nossas vidas. Quando nós não recebemos a Jesus, quando nós não permitimos que Ele tome conta de nós, a nossa vida é dominada pelo pecado. O pecado domina, nós somos escravos do pecado. Somos salvos também da ira de Deus, da maldição do pecado. Deus estava irado com o homem, porque o homem pecou. O plano de Deus é que o homem vivesse eternamente, que o homem vivesse para sempre, justamente com Deus. Mas o homem se rebelou contra Deus. Ele quis ser igual a Deus. Ele quis ter os mesmos poderes que Deus. E ele se rebelou. E ele teve que pagar a culpa
disso. E nós, por consequência, como continuidade da raça humana, fomos contaminados por esse pecado. Por isso, Deus mandou Jesus para que nós fôssemos libertos. Ele morreu e ressuscitou. Não apenas morreu. Se nós formos procurar o túmulo de Jesus, pode até achar lá em Israel, lá um local lá onde dizem que Jesus foi enterrado, mas o corpo de Jesus não está lá. Os ossos de Jesus não estão lá, porque ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. Se a gente procurar o túmulo de Gandhi, de Maomé, de Buda, de Calvino, de Billy Graham e todos os líderes religiosos e tudo mais, nós vamos encontrar lá no cemitério. Tem lá a plaquinha lá com o nome da pessoa. Se for abrir lá a sepultura, vai ter os ossos da pessoa. Mas Jesus não, Jesus foi o único que superou a morte. Ele venceu a morte. É por isso que a Bíblia diz que um dia nós ressuscitaremos com Ele. Porque Cristo venceu a morte e, via de regra, nós fomos levados aí também a essa maravilhosa bênção. Mas nós precisamos recebê-lo. A Bíblia diz que os seus não o receberam, mas nós devemos recebê-lo. E João diz que todo aquele que receberam será salvo. Todo aquele que aceitá-lo, todo aquele que invocar o nome do Senhor, todo aquele que se entregar para Jesus estará salvo. O nome de Jesus é maravilhoso, tem até um cântico, né, que diz: o nome de Jesus é gracioso, o nome de Jesus é maravilhoso, o nome de Jesus é tantas qualidades, né, tantas características que a gente não tem nem como mensurar aqui. Mas aí o texto também informa um outro título que é dado para Jesus, né? Diz que ele chamará Jesus, né? Os pais deles colocaram o nome de Jesus, mas que ele será chamado de Emanuel. O que é esse Emanuel? Significa Deus conosco. Jesus, quando veio habitar entre nós, quando nasceu, né, uma criança, um bebezinho que a gente vê nos presépios, ali ele veio habitar conosco, o próprio Deus. O Filho de Deus é o próprio Deus, em carne, e ele veio habitar conosco. Então é Deus conosco, a presença do Senhor conosco. Mas ele viveu apenas 33 anos, né, ressuscitou, foi junto ao Pai, está ao lado direito do Pai, como diz a sua palavra, né? Então quer dizer que Deus não está mais conosco? Sim, Deus continua conosco. Deus está, mais do que nunca está conosco. Como que Deus está conosco? Através do seu Espírito Santo. Jesus, quando subiu ao Pai, disse que não nos deixaríamos órfãos. E ele deixou quem? O seu Espírito Santo. O próprio Espírito de Deus habitando entre nós. Então Deus está conosco. Nesse momento aqui, Deus está conosco. Amém? Eu posso sentir a presença de Deus aqui comigo. Amém? Deus está conosco. E Ele está conosco sempre. Jesus mesmo disse que deixaria o Espírito até a consumação dos séculos, ou seja, até o dia que Ele virá nos buscar. Esse é o Jesus conosco, é o Deus conosco, é o Espírito Santo de Deus habitando conosco. Mas será que nós estamos com Ele? Deus está conosco, Ele está aqui agora, mas será que nós estamos com Ele? Essa é a questão. Não adianta Deus estar conosco e nós negarmos a Jesus. Nós deixarmos Jesus no cantinho, nós deixarmos Jesus de lado, nós deixarmos Jesus numa prateleira, nós deixarmos Jesus do lado de fora, de onde nós entramos, de onde nós frequentamos. Não, onde eu entrar, Deus tem que entrar. Né? Eu só posso entrar onde Deus pode entrar. Porque senão eu vou deixar Deus do lado de fora. Será que nós estamos com Deus? No Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato. Né?
Deus chega no nosso coração e bate. Ele não arromba a porta da nossa casa. Ele bate, ele é educado, ele vai. Posso entrar? Aí nós fazemos o quê? Abrimos a porta e deixamos ele entrar, ou então fechamos a porta na cara dele. Deus é simpático, Deus é educado. Ele não obriga ninguém a nada. Mas ele diz que se nós abrimos a porta, ele faz o quê? Ele entra. Ele entra na nossa vida. E ele não sai mais. Ele é aquela visita, né, que entra e não quer mais ir embora. E a gente não quer que ele vá embora. Porque ele faz bem. Ele ajuda, ele abençoa. Ele cura. Ele transforma. Ele dá nova vida. Ele faz tudo isso. O que significa esse Deus conosco? Hoje, nas nossas vidas, o que significa isso? Primeiro, que Deus não nos deixa, não nos abandona. Não nos deixa, não nos abandona. Significa que nós não precisamos temer mal nenhum. Deus está conosco em todos os momentos. Significa que Deus está com eles e conosco, né? Coisa alguma não nos falta. É o Deus da provisão, o Deus sustentador, o Deus que cuida de cada situação da nossa vida. É o Deus que nos livra do mal, que nos livra de todas as coisas, que cuida dos nossos corações, que cuida das nossas almas. Nós passamos aí 2 anos terríveis, tristes, pessoas que perdemos, conhecidos, amigos, familiares, irmãos em Cristo, que se foram. Mas nós estamos aqui. Somos melhores do que eles? Não, é a misericórdia de Deus. E por que isso? Porque Deus está conosco. E se nós estamos aqui, com certeza também nós estamos com Ele. Nós temos clamado a Ele misericórdia, Ele tem abençoado as nossas vidas. Eu não sei o seu coração como que está. Eu não sei se você tem invocado Deus na sua vida. Se você tem aberto a sua porta para Jesus. Se você não fez isso ainda, faça hoje. Não deixe passar. Hoje é Natal. Hoje é um dia especial. A gente vê aí as pessoas aí fora, né? Uma na roda de pagode, outro ali na cachaça, outro fumando ali alguma coisa. As pessoas não percebem que hoje é o aniversário do Deus conosco. É o aniversário do Cristo. O Cristo que veio nos salvar. E o sentido do Natal é exatamente esse que está ali. Jesus veio para trazer salvação e esperança para todos os homens. Homens e mulheres, aqueles que abrirem a porta do seu coração. Amém? Queria que você abaixasse sua cabeça, fechasse os seus olhos. Medite no que nós falamos. E se porventura, você que está aqui nessa noite, você ainda não abriu a sua porta para Jesus. Você ainda está resistente. Talvez teve até oportunidade, mas negligenciou esse momento. Se você não fez isso ainda, Jesus está batendo agora na porta do seu coração. Jesus está batendo e Ele quer entrar. Sinta Ele bater agora na porta do seu coração. E se você quiser abrir agora a porta do seu coração para Jesus, eu queria que você fizesse um sinal com a sua mão, para que a gente possa orar por você, para que esse Espírito Santo que está entre nós, que continua sendo Deus conosco, Ele possa te ajudar a seguir numa caminhada com Jesus. Se você quiser agora abrir a porta do seu coração para Jesus, só levante sua mão que eu vou estar orando por você. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está batendo, você abriu sua porta para Jesus e Ele vai entrar. Amém? Aleluia. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, neste momento,
em que há festas no céu, Senhor, por uma vida que se coloca diante de Jesus. Pai, crianças, Pai, que levantaram a mão agora e estão dizendo: entra, Senhor, na minha vida. A tua palavra que diz: das crianças procede o verdadeiro louvor. E nós cremos, Senhor, que o Senhor age na vida das crianças, Senhor. Pai, em nome de Jesus, transforma a vida desses pequeninos, Senhor, que se colocam agora diante do teu altar. Nós estamos felizes, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado. Porque o Senhor tem salvado vidas, Senhor, apesar desse mundo tão perverso, Senhor, que nós vivemos. O Senhor tem transformado, tem salvado vidas. Nós te agradecemos, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Nós estamos felizes pela presença de todos vocês. E eu queria encerrar, esse culto de adoração a Deus cantando mais uma música, que é a música talvez a mais tradicional do Natal, que é a noite de paz, a noite de paz, noite de amor. Então todos nós vamos cantar. Eu vou chamar aqui de novo os coralistas, e estarão me ajudando aqui. Nós estaremos cantando bem bonitos, bem animados, e estaremos encerrando esse momento de culto.
abençoados. Que a maravilhosa dança de Jesus, o amor de Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, de tudo que há, e as consolações do Teu Espírito Santo esteja sobre o povo de Deus hoje e para todo sempre. Amém e amém. Amém. Deus abençoe e obrigado pela presença de todos.